Olá, amigos da Universidade Estadual de Montes Claros. Nesse segundo vídeo, nós vamos trabalhar com o nascimento, o surgimento do Mercosul. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós falamos a respeito da relação existente entre integração regional e globalização e os desenvolvimentos do capitalismo. Trabalhamos também com os processos de integração na Europa, envolvendo o nascimento e surgimento da União Europeia, e também sobre o acordo que envolve Estados Unidos, México e Canadá, o NAFTA. Agora vamos trabalhar a respeito do nascimento do Mercosul. Os países da América, em específico Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que inicialmente formaram o Mercosul, eles têm uma história que remota lá ao século XV, ao século XVI, com Portugal e Espanha colonizando este território. Nesse momento, então, nós já tivemos um primeiro relacionamento de atrito entre as duas metrópoles disputando áreas nesta parte do continente, dividindo em territórios portugueses e territórios espanhóis. Após a independência desses países lá no século XIX, nós temos então cada um dos países buscando a sua própria forma de desenvolvimento. A integração não é algo que faz parte dos ideais das pessoas, das elites, dos governantes responsáveis pelo processo de independência dos territórios. Não sem razão, essa história de autonomia já é fruto da Revolução Francesa, a história de nacionalismo, de ser um país independente por si só. Unir-se a outros países não fazia parte de todos aqueles que trabalharam com o processo de independência. Apesar de que nós, nesse momento ainda no século XVIII, nós tivemos, e século XIX, pessoas, estudiosos e políticos que defendiam uma ideia de integração no continente latino-americano, em específico Simão Bolívar e também José Martí, responsável pelo processo de independência de Cuba. Então, mas todas essas ideias de integração elas ficaram absorvidas por um bom tempo na história. Só com a chegada do século XX é que os países então começam a se preocupar, começam a olhar de maneira diferenciada para os processos de integração, onde o país unindo-se a outro para resolver os próprios problemas em comum que eles possuíam. Em termos de, historicamente dizendo, nós temos que uma primeira iniciativa no sentido de buscar a integração, a união entre os povos, ocorreu com a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC, lá nos anos de 1960. Após essa data, nós pulamos lá para 1969, onde, por meio do Acordo de Cartagena, cria-se o Pacto Andino. Depois, na década de 80, em substituição à Associação Latino-Americana de Livre Comércio, nós tivemos o quê? A criação da Associação Latino-Americana de Intercâmbio, ou seja, mais conhecida como ALAD. O Mercosul ele é fruto de um segundo momento, ainda na década de 80, com a aproximação entre a Argentina do presidente Raul Alfonsín com o Brasil de José Sarney, com a assinatura lá em 1986 de 12 protocolos que ganharam o nome de Programa de Integração e Cooperação Econômica entre Argentina e Brasil, ou PICE, é a sigla que traduz esses 12 protocolos que iniciaram um processo de aproximação, de integração, inicialmente apenas entre Brasil e Argentina. Para que a união entre esses países, entre os nossos países, se tornasse viável, nós tivemos todo um contexto político que viabilizou esta união. No campo político, as duas nações
estavam saindo de um momento de ditadura e passando para redemocratização. Então, na área política, nós tivemos então uma mudança de perspectiva, porque durante a ditadura, apesar de contatos existentes entre os militares brasileiros, entre os militares argentinos, havia muita desconfiança. Toda a estratégia, uma estratégia de defesa, olhava o Brasil e olhava a Argentina como potenciais inimigos. Nessas situações, a questão da integração, da união entre os povos em um clima de desconfiança ficava extremamente prejudicada. Então, no cenário político, a redemocratização contribuiu para permitir, para viabilizar a questão da aproximação, da integração entre os países. Além desse cenário político, no âmbito econômico, nós temos então na virada da década de 80 e início da década de 90, a questão que os países como Brasil e Argentina estavam saindo de uma década perdida. E nessa virada de 80 e 90, nós temos que ganhando proeminência as políticas balizadas pelo consenso de Washington, que visavam o quê? A questão da liberalização e a abertura comercial, num contexto de esgotamento da política de substituição de importações até então vigentes. Então, o processo de integração, o processo de união entre os países ganha também força como uma forma de viabilizar essas políticas do consenso de Washington, de liberalização, de abertura dos mercados. E ele ganha o processo de integração, então começa lá com o PIS, que nós vimos, e em 1989, com a presidência de Menem na Argentina e de Collor no Brasil, nós tivemos em 26 de março de 1991 a assinatura do Tratado de Assunção, agora não mais envolvendo somente Brasil e Argentina, mas também o Paraguai e o Uruguai, que passaram a integrar esse grupo organizado para realizar uma liberalização comercial. Então, com o Tratado de Assunção, lá de 1991, foi acertado um cronograma para colocar fim às tarifas de importação entre os sócios até 31 de dezembro de 1994. É interessante verificar que no último ano, então começamos em 91, em 94 nós teríamos o fim dessas tarifas de importação. É claro que não foi bem assim, vários setores entraram nas listas de exceções, né? Mas então durante o ano de 1994 nós tivemos documentos e momentos importantes para esse Mercosul, que nasce com o Tratado de Assunção, que é o quê? A assinatura do Protocolo de Ouro Preto. Quando o Mercosul ele ganha, ele recebe uma personalidade jurídica. Para nós que somos do direito, falar em personalidade jurídica é um tema muito interessante, que é quando uma entidade criada como uma empresa passa a ter e responder por seus direitos e obrigações independente dos seus sócios. No âmbito do Mercosul aconteceu isso também. Então o Mercosul hoje é uma entidade autônoma perante o direito internacional a partir da assinatura do Protocolo de Ouro Preto em 1994. É também em 1994 que foi aprovada a Tarifa Externa Comum, ou TEC, que começaria a ser aplicada às importações de outros países que não fizessem parte do grupo a partir de 1º de janeiro de 1995. Então, quando nós chegamos em 1995, aí nós temos então o Mercosul formando uma união aduaneira. Outro passo importante, agora mais recente, não menos polêmico, que aconteceu no âmbito do Mercosul, foi a incorporação, a plena participação da Venezuela. Então a Venezuela, em agosto de 2012, ela passa a ser um membro pleno. Além então hoje o Brasil ele é formado por Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Sendo que o Paraguai está com todos esses problemas da sua suspensão ou não em respeito da cláusula democrática e a aprovação da Venezuela nesse momento de suspensão do Paraguai, e isso está gerando ainda reflexos, né? Então, mas é um momento importante. Então, oficialmente, são 5 os países membros hoje do Mercosul. Além desses países membros, nós temos também aqueles chamados países associados. Para ser um país associado, primeiro o Estado tem que fazer parte da ALAD. Como nós vimos, é um processo de integração também dos anos 80. Então tem que primeiro fazer parte da ALAD para poder ser um membro associado do Mercosul. E, sendo membro associado do Mercosul, esse país tem que firmar com os países do Mercosul um acordo de livre comércio. Hoje não, então nós temos como países associados a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Em questão de estrutura de organização do Mercosul, nós temos 3 principais órgãos, sendo ele o Conselho do Mercado Comum, que é o órgão superior, é o órgão decisório maior do Mercosul. Ele é integrado pelos ministros das relações exteriores dos países e também da economia. Além do Conselho do Mercado Comum, nós temos que fazer referência ao Grupo Mercado Comum, que é o órgão executivo. Então, o Conselho do Mercado Comum dá as decisões. Quem vai implementar, quem vai executá-las é o Grupo do Mercado Comum. E também é importante a questão da Comissão de Comércio do Mercosul, que ela é responsável por velar pela aplicação da política econômica comum entre os países e regular o comércio entre o Mercosul e com outros países e organismos internacionais. O Mercosul, então, foi criado em 1991, ganha personalidade jurídica internacional em 1994, sofre uma ampliação com a chegada da Venezuela em 2012 e apresenta esses órgãos decisórios máximos, fazendo parte, então, saindo da década de 80, o Mercosul como uma proposta de solução de liberalização do comércio entre os seus países. Hoje, apesar do Mercosul ser uma união aduaneira e também uma área de zona de livre comércio, ele é uma zona de livre comércio e uma união aduaneira imperfeita. Existem muitas exceções às regras de liberalização previstas lá no acordo, no Tratado de Assunção em 1991. Mas esta questão a respeito das dificuldades que envolvem o Mercosul hoje serão tema do nosso próximo vídeo. Nesse trabalho, então, nós vimos os processos de integração voltados para o continente latino-americano, o nascimento do Mercosul, seus membros associados, órgãos decisórios e também os membros permanentes. No próximo vídeo, nós continuaremos o debate ainda sobre o Mercosul, mas para verificar eventuais dificuldades que esse processo de integração apresenta ainda hoje. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.